sobre a questão da polêmica do nome do Criador, eu quero te incentivar a fazer uma leitura bíblica anual. Faça uma leitura, não uma leitura qualquer, mas uma leitura bíblica investigativa, né? Investigativa, minuciosa, seja como os de Bereia, né? Então, não seja levado por qualquer vento de doutrina. Aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de você pegar a Torá, pegar a Tanakh, pegar as cartas apostólicas, os evangelhos e minuciosamente ler, estudar sobre. Faça a leitura anual da palavra. Não fique só na internet ouvindo youtuber, não, ok? Nada contra isso. Tem muitas coisas boas, mas também tem muita coisa ruim aí na internet. Saiba filtrar isso. Para você saber filtrar isso, você precisa do auxílio da palavra e do poder de Deus, porque não adianta só também a leitura bíblica. Você precisa aprender a louvar, a engrandecer o nome do Criador, ouvir bons louvores, para que você não possa entrar em qualquer situação que vai te levar para um caminho completamente diferente daquilo que o Senhor projetou para sua vida. Então é isso. Eu deixo aqui essa minha fala. Assista esse vídeo aí até o final, tá? Assista até o final, para que você não tome conclusões erradas com relação ao nome do Criador e ao nome do nosso Senhor Yahushua Mashiach, do nosso Senhor Jesus, e Yahweh Tsevaot, o Pai, o Senhor dos Exércitos, ok? Então assista o vídeo completo. Shalom, pessoal. Vou gravar 2 vídeos aqui agora na sequência, e 2 vídeos importantes sobre 2 posicionamentos. Desculpe aqui a forma que eu tô gravando hoje, estou dirigindo, tá? Antes que vocês me perguntem, eu estou numa autoestrada, estou numa velocidade razoavelmente lenta, né? E vocês não precisam olhar para a câmera, vocês não precisam me ver, vocês precisam só me ouvir o que eu vou dizer. Então vamos lá. Eu quero gravar um vídeo agora, esse primeiro vídeo falando sobre a questão da polêmica que envolve a questão do nome original do nosso Senhor, Yahushua Mashiach, ou Yahushua, ou Yeshua, e o nome do nosso Deus, do Pai, do Abba, que é Yahweh. Eu basicamente concordo sim eu até gravei um vídeo aí falando sobre o assunto, que a pronúncia mais correta do nome não é Jeová, nem Yahvé, mas seria nem Yahweh, mas a pronúncia mais correta seria Yahweh, ok? E a pronúncia mais correta do nome de Jesus, o original hebraico, seria Yahushua ou Yahushá, que é o mesmo nome, o mesmo significado. Tem uma explicação melhor no canal aí de Volta à Raiz, tá? Vou deixar o link abaixo aqui. Mas basicamente o intuito desse vídeo não é isso, não é falar sobre a questão da pronúncia original do nome do Senhor Jesus. A polêmica que eu quero tratar é o que envolve a questão da salvação, porque eu tenho visto muita coisa sendo falada em canais e distorcendo a verdade, tá? Distorcendo aquilo que é real, que é verdadeiro, aquilo que realmente importa. Vamos lá então. O versículo mais usado aí, que eu vejo falando nesses canais aí, é: naqueles dias aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok, mas quem veio manifestar o nome do Senhor? Yahushua, ou o Senhor Jesus. Ele veio manifestar o nome do Senhor, até porque o nome de Yahweh está no nome de Jesus. Yahushua, ou seja, Yahweh salva, ok? Então tá lá, o nome de Yahweh está no nome de Jesus. Então quando você fala o nome de Jesus, no caso no hebraico aí, como as pessoas gostam de falar, quando você fala o nome de Jesus e Yahweh, né? Yahushua, aliás, Yahushá, você está falando que Yahweh salva. Então automaticamente você invoca o nome do Criador falando o nome, né, de Jesus. Mas a polêmica não é essa, ok? A polêmica é exatamente esse versículo que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tá, as pessoas falam muito sobre essa questão, atrelando o nosso problema que é você ligar a salvação com a pronúncia correta do nome. Ou seja, dá a impressão que a impressão que eu tenho, né, quando eu ouço falar isso, é até meio cômico isso, mas a impressão que eu tenho é que
o Senhor fica ouvindo assim, vamos ver se ele sabe pronunciar meu nome certo. Ó, tô olhando daqui, hein? Ih, ó, falou o nome errado, tá lixado. Não vai pro céu, não tem salvação para você. Você não sabe pronunciar meu nome. Basicamente, a impressão que muita gente tem. Eu tô comentando isso porque tem pessoas que mandaram isso para mim em comentários, no WhatsApp, perguntando sobre essas questões. Então, meu querido, a salvação, ela não está associada a você dizer corretamente o nome do Criador. Não é por aí, ok? A salvação, ela está ligada a crer e ser batizado. Está lá em Atos. Então, a palavra de Deus nos diz que, em Atos 2, quando Pedro prega para a multidão pelo Espírito do nosso Criador, né, o Akadosh, pelo Espírito Santo, as pessoas, os 5.000 pessoas que são convencidas, que o papel do Espírito Santo que nosso Yahushua, nosso Senhor Jesus falou, é o que? Convencer o homem do juízo, do pecado, da justiça. Está lá em João 16, João 17, a oração de Jesus. Então leia lá. Então é convencer. O papel do Espírito Santo é convencer. Então a questão é, quando Pedro prega na unção do Espírito e mostra, né, para aqueles judeus que vieram de todas as partes ali para a festa de Pentecostes, adorar o Senhor, festejar, e eles são convencidos pelo Espírito Santo, eles fazem uma pergunta. Com certeza foi uma pergunta que o Espírito Santo colocou no coração de 5.000 pessoas que aceitaram a pregação de Pedro. E a pergunta foi qual? A pergunta foi: e agora, o que nós precisamos para ser salvos? A pergunta foi essa: o que nós precisamos para ser salvos? E a resposta de Pedro, pelo Espírito Santo, a primeira pregação, depois da visitação do Espírito Santo, qual Jesus e Yahushua tinham prometido depois que ele é assunto aos céus, a primeira pregação gera essa pergunta: que nós precisamos para ser salvos? E a resposta de Pedro, pelo Espírito Santo, é: aquele que crê e for batizado será salvo. Ok, crê no que, pastor? Crê na obra redentora do nosso Senhor Jesus, de Yahushua, o Mashiach. É nisso que nós precisamos de crer. Então a fé é essa, a fé que Yahuwah, o Pai, enviou o seu filho Yahushua, ou Jesus, se você quiser pronunciar assim, para salvar a humanidade. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Então você crê nisso, o Espírito te convence disso. E o ato profético, o ato público do batismo é exatamente isso que eu estou falando. É a confissão pública de que você crê e de que você aceitou a obra do Mashiach. Eu estou falando isso por quê? Porque pessoas têm usado o versículo: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque lá está escrito salvação. Ok, então vamos interpretar melhor esse versículo. O que significa invocar, meu querido? Invocar significa suplicar, ou pedir, ou chamar por. Entende isso? Chamar por. Então está atrelado ao nome. Não. Chamar informação de perigo adiante. Que está no Mashiach, que está em Jesus. Ok? É isso que implica você invocar, você chamar por ele, chamar por... pastor, mas como é que eu vou chamar se as pessoas falam: eu chamo por Jesus, ou eu chamo por Yeshua, ou eu chamo por Yahushua, ou eu chamo por Yahushá? Querido, eu não estou tirando no mérito do nome, eu já comecei o vídeo falando sobre isso. O nome correto na pronúncia hebraica é essa. Porém, o nosso Deus, Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, eles possuem vários atributos. O que são atributos, meu querido? Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que salva, Ele é o Senhor que liberta, Ele é Yahuwah Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, né? Yahuwah é a nossa bandeira. Ele é Yahuwah Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, como queira dizer, né? O Yahuwah, o Deus dos Exércitos, o grande Senhor dos Exércitos. Então ele não tem só o nome dele, ele tem muitos atributos. Ele é o Senhor Jeová Rafa, o Senhor que cura, né? Ou Deus que cura, como você queira dizer, Yahuwah que cura, Yahuwah Rafa, o Deus que cura. Então ele tem outros atributos além do nome. Então a questão é essa: quer dizer então que só vale se eu falar o nome? Se eu usar algum atributo para louvar, engrandecer ou elogiar o meu grande Pai Criador, Yahuwah Tsevaot, inclusive Criador é um dos atributos dele, quer dizer que eu estou errado, estou falando errado? Não, senhor, não. Já está errado, porque o próprio Senhor Jesus, lá no final, em Apocalipse, ele diz o seguinte:
eu sou o Aleph e o Tav. Ele se identifica por ser, eu sou o Aleph e o Tav. O que é Aleph Tav? Tem um vídeo aí no meu canal, lá nos primórdios, acho que é no vídeo número 4, eu falo sobre a questão do Aleph Tav. Tá lá em Gênesis, em todo o capítulo 1 de Gênesis, Aleph Tav aparece. É a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Aleph e o Tav. Na realidade, na tradução lá em grego tá, eu sou o Alfa e o Ômega. Mas na realidade, a palavra correta, porque Jesus estava falando obviamente em hebraico com João, ele está falando, eu sou o Aleph e o Tav. Então, meu querido, quando você usa o atributo, quer dizer que você não está falando de Jesus? Quer dizer que eu não estou invocando o nome de Yahweh, de Sebaot? Então tem alguma coisa errada. A salvação, como eu já disse nesse vídeo, está associado a você crer e ser batizado. Crer no quê? Na obra de Jesus, tá? Agora, por que a polêmica envolvendo o nome? É obviamente que a pronúncia se perdeu. Então tem um estudo aí falando sobre a questão do nome. A pronúncia se perdeu, né? Com o passar dos longos anos que vieram, muitas pronúncias perderam. Mas aí há uma questão, né? Até parece uma pegadinha, mas olha só. Por que a pronúncia se perdeu? A pronúncia se perdeu depois de Gênesis 7, 8 e 9, que vem depois do dilúvio, a questão da Torre de Babel. Se não me engano, é no capítulo 11 de Gênesis. Então vem a questão da Torre de Babel, que o próprio Senhor viu que a intenção do coração daqueles que estavam construindo a torre para chegar até os céus era ruim, não era uma boa intenção. O que ele resolveu fazer? Ele falou assim, desçamos e confundamos o homem. A questão das línguas e a questão da perda da fonética correta do nome do Criador veio por uma própria intervenção do Criador, que ele veio e dividiu as línguas. Ah, pastor, mas ficou a língua original hebraico, o arcaico antigo, o aramaico antigo. Concordo plenamente com você, querido, mas a partir de Gênesis capítulo 11 em diante, a linguística, ela começou a se perder ao longo da história. Prova disso está lá em Juízes, no livro de Juízes, depois de Josué, livro de Juízes, né? Lá no final já, no livro de Juízes, bem no finalzinho, quando há aquela primeira guerra civil em Israel. Quando há a primeira guerra civil em Israel, os levitas lá, né, param numa estrada determinada lá, para poder falar, para poder identificar quem era de determinada tribo. E eles pediam para falar a palavra Sibolete, ou Shibolete, com CH ou Sibolete. Então a pronúncia dentro da própria tribo, ali prova que a pronúncia dentro da própria tribo. Isso lá, logo depois da época de Josué, lá perto de lá, já, da época de Moisés, lá atrás, já estava se perdendo a pronúncia. Já estava se perdendo a pronúncia. Agora você imagina lá na frente, com Jesus. E imagina hoje, nos dias de hoje. Muita pronúncia se perdeu. Então, se o próprio Criador, né, pela intervenção dele, gerou essa alteração, né, nas linguísticas do mundo inteiro, por que ele hoje exigiria, ó, fala o meu nome correto, senão você não vai ser salvo? Peraí, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa totalmente errada nisso. E tem pessoas aqui, entendeu? Na internet, ensinando coisa errada. Ensinando aquilo que não é correto. Aquilo que foge do evangelho, como está lá em Gálatas, né, capítulo 1, como Paulo fala, se um próprio anjo ou eu mesmo vier pregar outro evangelho, que não seja esse evangelho raiz, que o próprio Espírito, pela boca dos apóstolos pregar, meu querido, seja anátema, quer dizer, seja maldito. Não é algo bom, não está gerando um bom resultado, é isso que eu quero dizer. Então não fique pego nessa questão. Pronuncie sim, estude sim, aprenda o hebraico sim, isso é muito bom, é louvável, é importante, aprenda o nome correto do Criador, mas não ensine que isso está atrelado à salvação, porque isso não é uma verdade. Isso já começa a virar uma heresia, algo que está completamente indo para o outro lado, tá? Sou a favor, pronuncie o nome de Yahweh de Sebaot, o nome de Yahushua, Mashiach, Yahushá. Sei que o nome verdadeiro hebraico dele é esse, assim como os nomes nossos mesmo, o nome, João no português, em inglês John, e Yohanan no hebraico, que é o nome, foi mudando a pronúncia por causa da linguística. Agora não quer dizer que se eu falar o nome de Jesus, peraí, eu não vou ser salvo, mas se eu falar o nome de Yahushua ou Yahushá, aí eu vou ser salvo. Tem alguma coisa errada nisso, né, meu querido? Agora,
para aqueles que falam que o nome de Jesus não é o nome correto, que o nome certo é esse, eu até concordo que a pronúncia correta do nome de Jesus é Yahushua ou Yahushua. Porém, associar isso com salvação é que está o erro. E outra questão, se isso fosse tão relevante, eu vou deixar agora aqui no final, né, para quem assistiu o vídeo até o final, um vídeo, acho que muitas pessoas viram isso, da experiência de um irmão que morreu, ok? Teve uma morte temporal e ele foi ressuscitado pela equipe de emergência. E é interessante esse vídeo, porque esse vídeo, o Espírito Santo falou forte comigo no meu coração sobre exatamente essa questão que eu estou falando. E essas polêmicas que estão tendo aí. Porque nesse vídeo, ele levanta com um êxtase espiritual tão forte, e ele começa a falar, né, que Jesus é a salvação, ele é o Salvador, creiam nele, e eu vou deixar o vídeo aqui abaixo para você tirar suas conclusões. E ele usa exatamente o nome de Jesus, porque ele não sabe o original nome do Senhor, Yahushua ou Yahushua, mas ele usa esse nome, Jesus. E ele diz que o Senhor, quando teve essa experiência de morte, né, e o Senhor teve com ele, falou com ele pessoalmente. Olha que interessante isso. E a experiência dele é genuína e é real, tá? E foi filmado ele sendo ressuscitado ali pela equipe de emergência. Ele ficou por alguns minutos morto, literalmente. Então, antes de você tirar conclusões, ou você ser levado por qualquer vento de doutrina, seja um bereano, meu querido. Pesquise profundamente a palavra, em toda a palavra, não é só uma parte dela não. E nem tire conclusões só de uma parte. Você é capaz. E aquele que não tem sabedoria, como disse já o apóstolo Tiago, capítulo 1, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Então pode orar por sabedoria que o Senhor vai te dar. Amém? Shalom, fique na paz. E segue aí abaixo agora, segue na sequência do vídeo aí, vai seguir o vídeo da experiência do irmão que morreu. Amém? Marcos, glória a Deus! Olha pra mim. Marcos, olha aqui pra mim. Calma. Oi, você viu, velho? Marcos, relaxa. Relaxa agora. Relaxa. Relaxa, man. Relaxa. Você tá bem? Só relaxa, tá? So relaxa. It's okay, Você you'll be voltou, okay. velho. Você You'll be voltou. okay. Você tá aqui. Okay. You'll be Deus okay. é lindo! Ele é lindo. Deus é lindo, vocês não têm noção! Mark, open your eyes. Abre o olho pra mim. Ah! Abre o olho pra mim. Relaxa. Olha aqui pra mim, Marcos. Marcos. Deixa eu chorar. He said he wants to cry. Gente do céu, He's pelo saying amor that de he saw Deus, Jesus pelo amor and de he's Deus. beautiful. So. Pelo amor de Deus! Tá, então chora. It's okay to cry, but Mark, relaxa. A glória de Deus é linda, gente! Vocês têm que crer em Deus! Cristiano! Ei! Cristiano! Aceita Jesus! Relaxa, É man. muito maravilhoso, Aqui, Cristiano! Marcos. É muito Ele maravilhoso! vai aceitar, tá bom? Ele vai aceitar! Ele vai aceitar. Quem que é Cristiano? Trabalha com a gente. Ei, escuta. Marcos, olha pra mim. Olha aqui.